Eu tenho visto muitas pessoas desesperadas porque, ao consultarem o andamento de seu pedido de prorrogação de auxílio-doença, se depararam com o status de agendamento de perícia médica conclusiva. Como o nome pode induzir a erro, então as pessoas ficam aflitas pensando que isso significa que o seu benefício será cessado. Diante desses acontecimentos, este vídeo tem o propósito de explicar o que é a perícia médica conclusiva e por que o seu benefício está com esse status no requerimento. Além disso, vamos passar algumas dicas valiosas sobre como aumentar a chance de ser aprovado na perícia de prorrogação do auxílio-doença. Primeiramente, eu gostaria de tranquilizar quem está desesperado e dizer que não há motivo algum para você ficar aflito pelo fato do status do seu requerimento estar constando o agendamento de perícia médica conclusiva. Isso porque a marcação de perícia médica conclusiva é o procedimento padrão a ser adotado pelo INSS nos casos de requerimento de prorrogação de auxílio-doença. Como o próprio nome sugere, a perícia médica conclusiva serve para o perito do INSS chegar a uma conclusão a respeito do seu quadro clínico. Ou seja, quando o segurado pede ao INSS a prorrogação do benefício de auxílio-doença, ele está dizendo que permanece incapacitado para retornar ao trabalho. Quando o INSS recebe esse requerimento do segurado, então ele tem o dever de concluir se o segurado tem razão nessa reivindicação ou se, pelo contrário, o segurado se recuperou e está apto para retornar às suas atividades laborais. Portanto, o status de perícia médica conclusiva não está aparecendo somente para você, mas para todos os segurados que pedem a prorrogação do auxílio-doença e que forem submetidos à reavaliação pericial, justamente porque a regra é o segurado ser reavaliado quando ele faz um pedido de prorrogação de auxílio-doença. E o nome dado a essa perícia de reavaliação é perícia médica conclusiva. Logo, não precisa ficar preocupado com esse nome, porque esse é justamente o procedimento padrão que deve ser adotado pelo INSS no momento em que o segurado pede a prorrogação do benefício. Agora, vamos apresentar algumas dicas valiosas para aumentar a sua chance de ser aprovado na perícia médica conclusiva. Como eu já disse em outras oportunidades, se você teve a perícia de prorrogação agendada, é muito importante que você compareça a ela munido de atestados, laudos, exames e receitas atualizados. E por que isso é importante? Porque você tem que ter em mente que o perito do INSS vai querer investigar como está o seu quadro clínico da data de cessação do benefício em diante. Os documentos utilizados em perícias anteriores não são suficientes para embasar a continuidade do auxílio-doença, porque a documentação antiga já passou pelo crivo do perito em outro momento. Agora, o perito vai querer saber se você tem provas de que continua incapacitado para o trabalho nesse momento. Não interessa para o perito analisar documentos antigos que já foram utilizados para conceder o seu benefício há meses ou anos atrás. Sendo a perícia conclusiva, você é que tem o ônus de comprovar para o perito que continua incapacitado para o trabalho. E a melhor forma de fazer isso é apresentando documentos recentes emitidos por médicos ou dentistas que comprovem que você não se recuperou do seu quadro clínico e de que deve permanecer afastado das suas atividades. Além do mais, é de extrema importância você ser honesto, sincero e claro com o perito. Mencione detalhadamente os seus sintomas e, principalmente, a forma como esses sintomas prejudicam o seu exercício profissional, para convencê-lo de que, em consequência da sua doença, você não tem condições de retornar ao seu trabalho. Vamos analisar um exemplo prático. Uma costureira que sofre com transtorno de disco cervical com compressão ou irritação das raízes nervosas. Essa doença atinge a coluna cervical,
que é a parte da coluna vertebral localizada no pescoço e que se estende da base do crânio até a parte superior da coluna torácica, causando dores intensas na região e o enfraquecimento e dormência dos braços e até mesmo das pernas. Essa costureira deve informar para o perito que ela permanece 8 horas por dia sentada e com essa região curvada para frente, e que assim que inicia sua jornada de trabalho, ela passa a sentir dores insuportáveis justamente nessa região em que ela fica inclinada. Além de passar essas informações ao perito, ela deve reproduzir no momento do exame exatamente qual é a postura que ela permanece durante o dia inteiro, para o perito ter a certeza de que há uma relação sim de causa e efeito entre a doença que ela apresenta e a incapacidade para o seu trabalho. Além disso, essa doença provoca dormência e fraqueza nos braços e nas mãos, fazendo com que ela não consiga executar os movimentos de costura, que exigem justamente firmeza e sensibilidade das mãos. Então, ela vai mostrar para o perito quais são exatamente os movimentos das mãos que ela precisa executar durante a jornada de trabalho e explicar que com fraqueza e sem sensibilidade ao toque, fica impossível exercer o seu ofício, mais uma vez fazendo o perito enxergar a relação de causa e efeito entre a doença que ela tem e a incapacidade para a sua profissão. E você deve fazer a mesma coisa. Seu objetivo é demonstrar para o perito a relação de causa e consequência. Ou seja, em razão da doença, que é a causa, você fica impossibilitado de executar as tarefas essenciais para o desenvolvimento do seu trabalho, exibindo para o perito a forma como a doença te atinge, que é a consequência. Outro ponto de extrema relevância é o seguinte: você não deve inventar sintomas que você não está sentindo, mas não pode deixar de mencionar de forma detalhada como esses sintomas te deixam incapacitados para o seu trabalho. Portanto, a dica de ouro é: evite chegar despreparado para a perícia conclusiva. Ao levar atestados, laudos, exames e receitas atualizados, e ao demonstrar para o perito essa relação de causa e consequência entre a doença que você tem e a incapacidade para exercer o seu ofício, as suas chances de ser aprovado na perícia conclusiva aumentam consideravelmente. Tenha sempre isso em mente. Ajude o perito a te ajudar. Se esse conteúdo foi útil para você, lembre-se de deixar o gostei. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de dicas como esta. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação de utilidade pública. Havendo dúvidas, deixe nos comentários. Um abraço e até a próxima.